Joe Branco é o embaixador do Clássicos de Portugal, com uma longa carreira vivida no Reino Unido, mas também com outras experiências noutros pontos do globo. É ele que nos vai falar no nosso primeiro episódio de Memória Coletiva sobre a forma como vive com tanto entusiasmo tudo aquilo que diz respeito aos veículos clássicos. Joe, muito obrigada por estar aqui connosco neste nosso primeiro episódio. Obrigada pela disponibilidade para conversar sobre carros, que é, ao fim e ao cabo, a paixão que nos une, carros clássicos. Passou muitos anos a viver no Reino Unido, não é? Como é que começou por lá esta ligação aos carros? Sim, portanto, fui para a Inglaterra, estive lá mais de 50 anos. Os meus pais levaram-me para a Inglaterra. Na altura, o meu pai trabalhava para a fábrica de material de guerra e ele apercebeu-se que muito provavelmente havia aqui uma revolução em Portugal e então achou seguro, como tinha amigos em Londres, levou a minha mãe e eu também para a Inglaterra. Portanto, é um país que oferece muitas oportunidades, especialmente para um jovem como eu, não é? Foi isso. Começou por trabalhar, ou pelo menos um dos primeiros empregos foi na Esso, não é? Nos Exatamente. lubrificantes. Tinha 16 anos, foi o meu primeiro trabalho. O dono, o Tony Merridell, que era um piloto de rallycross, tinha essa garagem da Esso. Fiz a aprendizagem com ele e ele também me pagou o curso de engenharia mecânica. Eu ia um dia por semana ao colégio e uma vez à noite fiz o curso em 4 anos. E gostei imenso de trabalhar com ele, uma pessoa impecável. E que memórias é que guarda desse ambiente naquela altura? Como era trabalhar na Esso naquele tempo? Muito fascinante para mim, porque eu nunca tive esta experiência e um rapaz com 16 anos entrar, portanto, nesse módulo, nesse reino, não é? Adorei viajar com ele, todos os fins de semana passava com ele. Ele até se preocupava um pouco, o que é que os meus pais diziam sobre essa situação. Exatamente. Não é? Eles não se importavam? Não se importavam, não. E eu adorava, não é? Portanto, a mulher ia sempre também com ele, a esposa dele, e passávamos o fim de semana, os três. Adorei esses tempos. Foi muito giro e aprendi muito, obviamente, naquela altura. Comecei a trabalhar com ele e foi uma experiência que, obviamente, nunca posso esquecer. Pois claro. Mas depois houve também outras passagens por outros países, embora mais curtinhas, nos Estados Unidos, por exemplo. O que é que aconteceu por lá que o marcou também tanto no que diz respeito aos automóveis? Sim, obviamente que os Estados Unidos, portanto, é quase igual à Inglaterra, tem muitos eventos de carros. Estive lá 2 anos, comecei lá a trabalhar, fiz também muitos kartings, corridas de kartings. Mas foi por pouco tempo, 2 anos, e depois regressei à Inglaterra novamente, depois de deixar, portanto, a Esso, o Tony Merridell. Comecei a trabalhar, naquela altura acho que já tinha para aí uns 20 anos, 4 anos depois, pois, exatamente 16, 4, 20, e fui trabalhar para a Peugeot. A Peugeot tinha a equipa do Lotus Sunbeam. Nessa altura, o piloto principal era o Henry Toivonen. Gostei muito de o conhecer e trabalhar para a equipa também. Portanto, fazia parte da Talbot. A Talbot era parte da Peugeot. Da Peugeot, exatamente. Nessa altura. E foi aí que eu também aprendi muito com essa equipa. Não viajava muito com eles, obviamente, porque era a equipa principal que ia fazer os rallies no mundo inteiro. Ele, nessa altura, na Inglaterra, ganhou o WRC, portanto, o World Championship. Exatamente. Ele depois foi para a Lancia. 2 anos depois foi para a Lancia, conduziu o Lancia Delta, nessa altura o S4. Era um carrão. Era um grande carro nessa altura, ele estava à frente. No rally, infelizmente, teve um acidente muito grave e acabou por falecer. Se não me engano, em 1986 que ele faleceu. Exatamente. E depois, foi aí, depois de eu acabar, portanto, com a equipa da Peugeot, é que então fui para a América. Estive lá só 2 anos.
Esses 2 anos em que entrou o karting na vida Exatamente, do Joe. a minha experiência com o karting, não é? E como é que foi? Como é que eram os carros nessa altura? Foi Os giríssimo. carros de karting eram diferentes? Era um pouco dos de diferentes que hoje em são dia? hoje. Hoje têm muito mais velocidade, não é? Pois. E são muito mais estáveis. Mas adorei aquela experiência naquela altura. Ainda, portanto, consegui o segundo melhor tempo naquela pista de Dallas, que eu vivia em Dallas. De Dallas, Exatamente, É yeah. icónico para nós. Exatamente. Gostei imenso. Yeah. Depois voltei novamente à Inglaterra e pronto, aí é que mudei completamente da parte dos carros, fui para a parte financeira, onde comecei, portanto, a trabalhar para um primeiro banco, o TSB, tinha lá um amigo, ele arranjou-me um trabalho e aí foi uma experiência também completamente diferente. Não é? Mas mudou profissionalmente, pelo menos Exatamente. completamente de rumo. Sim, e a razão que eu mudei, porque naquela altura, portanto, os partnerships, esperava-se de vez em quando 3, 6 meses, e eu não queria ficar sem trabalho tanto tempo, não é? Porque envolve muito dinheiro estas equipas e eles muitas das vezes tinham que esperar. E eu não, pronto, como já tinha aquela experiência de pelo menos uns 6 anos, quis mudar um pouco e ter outra experiência. Eu sempre gostei da parte do mercado financeiro, não é? E decidi entrar nesse ramo. Mas depois há também um momento da sua vida em que tem uma empresa própria que patrocina outras corridas. Conte-nos lá como é que foi esse, Foi verdade, eu tive esse momento. Sim, tive várias empresas em Inglaterra e uma delas, uma empresa de recursos humanos, onde, portanto, empregava pessoas domésticas, como portanto, pessoas que trabalham na cozinha, choferes, nanis para tomar conta de crianças. Exato, as babysitters, não é? Exatamente. Nessa altura, eu conhecia, portanto, o Paulo Carvalho e o irmão dele e pediram-me se eu podia patrocinar portanto, o ano deles de rallies aqui em Portugal. E foi isso que eu fiz. Lembro-me, também tinha uma agência de viagens e as peças todas do Mitsubishi Galant foram todas pelo avião até aos Açores para ele poder fazer esse rally, não é? Foi também uma época muito gira, acompanhei-os, gostei imenso durante esse ano. Logisticamente tudo era talvez mais difícil do que hoje em dia, mas esse desafio também tornava tudo, dava outro sabor às coisas, sim, não era? não foi fácil convencer a TAP, naquela altura em Londres, mas eles lá cederam e então consegui levar aquelas peças todas. Exato. E eles conseguiram fazer o rally. Foi uma experiência muito bonita nos Açores, em 1990. Já 90? Sim, já 90. E como é que entra a Escandinávia por aí na sua Portanto, a vida? Escandinávia também foi através de carros, quando, portanto, tive vários testes na Finlândia, onde o Henry Toivonen fazia os treinos dele no gelo. Então, no gelo? Exatamente. Portanto, eles são muito bons pilotos, aprendem a conduzir, especialmente no gelo. Em condições extremas, é? Exatamente. Não é? Aquilo é, para eles, eu lembro-me, ele dizer, aquilo é pé gravé, é o pé sempre no pedal e até ao fim, do princípio até ao fim. É esse o truque? É quase o truque, para quem o consegue fazer. Exatamente. Exatamente. Nesses episódios todos, sempre tão próximo dos automóveis e das corridas, alguma vez pensou levar a sério uma carreira como piloto, dedicar-se a 100% a isso? Não, nunca, quer dizer, fiz algumas corridas em Inglaterra, lembro-me de ter um Renault 5 Turbo. Grande máquina também. Exato, fiz... Por cá, por Portugal, era muito, muito apreciado. Exato, e tive o carro pouco menos de um ano, depois vendi-o, mas achei que naquela altura, e até aconselhado pelos meus pais, que era melhor talvez comprar uma casa do que estafar o dia todo mais carros. Nos carros. E então assim o fiz, comprei a minha casa quando... A minha primeira casa devia ter talvez uns 24, 25 anos e pronto, acho que foi uma boa opção. Pois, porque claro. senão nem tinha carro, nem tinha casa, nem tinha nada, não é? Mas podia isso acontecer. Exatamente. Yeah. No período em que esteve em Inglaterra, privou com o piloto de Fórmula 1, Stirling Moss, não foi? Sim, conheci-o duas vezes. Como é que ele era? Conte-nos lá. Um homem fantástico, um homem muito humilde, gostava de falar com os fãs dele,
Conheci-o 2 vezes. A primeira vez foi no Museu do Brooklyn, que era perto da minha casa. Fui lá vê-lo, eu sabia que ele ia lá. Estava lá com o seu o Lotus, se não me engano, o 18, que era um grande carro de corrida. Ele ganhou muitas corridas com o carro. E falei com ele um bocadinho, gostei imenso de falar com ele. E depois, noutra altura, foi no Goodwood Revival. Ele já tinha mais de 80 anos, porque ele morreu em 1900, quando é que foi? 2020, exatamente, 2020 que ele faleceu. Portanto, ele já tinha 90 anos quando ele faleceu. E eu, portanto, a segunda vez estive com ele já devia ter para aí uns 82, 83 anos. Falei também com ele um bocadinho, que ele gostava de falar com as pessoas. Achei-o muito humilde, é muito calmo, sempre alegre. E gostava de falar sobre as suas memórias, porque ele, aquilo que eu entendo, aquilo que ele me disse, ele deixou de pilotar em 1962. Muito tempo antes Sim. Dessa fase em que falaram. Exatamente, portanto eu naquela altura tinha 2 anos, não é? Quando ele Pois, claro. acabou as suas corridas. E partilhou experiências boas, de certeza. Sim, poucas, mas boas. E deu-lhe assim algum conselho de vida? Não, por acaso não falámos sobre isso, não. Mas falou sobre, portanto, os eventos e a paixão que ele tinha. Também pilotou na Ferrari. Falou-me sobre o carro dele, que eu, pronto, adoro aquele carro, que é o 250 Short Wheelbase, o SWB. E falámos sobre isso um bocadinho. Então já lá vamos a essa parte desse automóvel em específico. Exatamente, porque eu mais tarde... Mas posso deduzir que foi aí que começou o bichinho, foi ele que lhe pôs a sementinha. Foi aí, quer dizer, o bichinho realmente foi com o meu pai. Da Ferrari. Foi com o meu pai porque na altura eu lembro-me do primeiro carro que o meu pai comprou, era um Hillman Sunbeam Tiger GT. E então... eu ia muita vez com ele, portanto o bichinho foi com ele e um amigo dele português, que tinha uma garagem, e eu ia muita vez com o meu pai, portanto a gente limpava o carro, fazíamos aquilo que fosse necessário no carro, e eu adorava aquele carro, não é? Portanto passava muito tempo com o meu pai, ia mexer nos carros na garagem do amigo dele, e assim foi assim que eu criei o bichinho, logo muito novo, quando o meu pai comprou o primeiro carro dele em Inglaterra. Eu também fazia isso quando era criança, também ia muito para o pé do meu pai quando ele limpava o carro e tratava do carro, mas era um Renault 6, não tinha esse glamour todo. Do que gosta mais, da Fórmula 1 ou do Rally? Bem, eu gosto dos dois, não é? Dos dois. Eu acompanhei na Inglaterra, nós temos facilidade para... seguir tanto a Fórmula 1 como os rallies, muito provavelmente o rallies, especialmente o Rallycross, passei muitos anos, portanto com os carros de rally, são muito diferentes. A Fórmula 1 para mim dá muita emoção, é fantástico, portanto, os pilotos, as equipas, não é? É fantástico e gosto imenso, a gente nunca sabe o que pode esperar, ou sempre o inesperável, não é, que pode acontecer numa corrida num fim de semana. Pois é. Não é? Gera muita ação, muita emoção. Gosto imenso. Exatamente. E este ano, 2024, temos o maior calendário de sempre da Fórmula 1, são 24 corridas. Há algum traçado, há algum país que o entusiasma em particular? Muito provavelmente o Mónaco. O Mónaco? Sim. Muito bem. Já lá tive e vou tentar novamente ir com amigos. Com amigos? Não há espaço assim para mais uma pessoa? Nunca sabe. Vou perguntar ao piloto se há mais um lugar no avião que se pode ir. Não é? Muito bem. Joe, entretanto, recebemos aqui umas fotografias de memórias suas, também relacionadas já com alguns destes momentos de que aqui falámos. Inglaterra é um país que privilegia os carros ultra luxuosos. A Morgan, o Rolls-Royce, Aston Martin, os Bentleys, o Jaguar, a McLaren, o Lagonda. Sim. E como é que, a respirar este ambiente todo, destes automóveis todos ultra luxuosos, como é que se vai apaixonar pela Ferrari? É assim, foi talvez por causa do Stirling Moss. Eu adorei o carro dele, que ele conduziu, o Ferrari 250 SWB, o Berlinetta.
Berlineta, sim, sim, essa expressão já é mais popular. Exatamente, exatamente. E então andei à procura de um projeto que, pronto, para talvez como carro clássico construir, e foi isso que eu fiz. Portanto, eu acabei de fazer um tribute a esse carro do Ferrari, portanto ele não é original, há muito poucos no mundo, se não me engano, portanto foram feitos, se não me engano, 165 carros daquele modelo, e eles andavam com eles nas corridas, não é? Muitos deles hoje não existem. Resistem meia dúzia deles, se calhar. Exatamente. Penso que são 7 no mundo. 7, não falhei muito. Penso que são 7. Eu tenho um desses, tenho um tributo, levei 2 anos e meio a restaurá-lo, com peças da Ferrari, portanto vieram de toda a parte do mundo, não só da Itália, mas também da Holanda, da América, da Bélgica, da Itália, portanto veio bastante tempo, mas eu acho que fiquei com um bom exemplo do carro, adoro conduzir e viajo muito com ele pela Europa, portanto ele tanto está aqui em Portugal, como está na Inglaterra, como está na Alemanha, como está na Bélgica. Faço, pronto, tenho prazer em conduzir o carro para muito sítio. Portanto, ele às vezes está aqui em Portugal, já fiz vários eventos aqui em Portugal. Mas nem sempre, não é? Nem sempre. Acaba por passar pouco tempo aqui, ao fim e ao cabo. Quer dizer, a maioria do tempo passo aqui e também na Inglaterra, porque eu ainda tenho 3 filhas na Inglaterra e então tenho que passar lá um tempo, não é? Com elas e também aqui com a minha mãe, porque o meu pai faleceu há pouco mais de um ano e quero dar atenção à minha mãe, ela já está com uma idade avançada e então quero passar uns tempos com ela, não é? Quando estou aqui. Nessa altura tento trazer o carro, eu trago o carro pela estrada, pela fora, portanto viajo pela Europa. Imagino que muitas cabeças se voltam quando passa com o carro. Sim, as pessoas gostam do carro, adoram o carro, exatamente. E costuma levar a sua mãe assim a dar uma voltinha? Já dei, ela adora o carro, o que ela me diz é, tem cuidado com as meninas novas. É o que ela me diz, não é? Mais do que com a velocidade, engraçado. Exatamente, tem cuidado com as meninas novas, é o que ela me diz. Mas esse seu carro foi restaurado de acordo com um princípio que aqui entre nós, em Portugal, não é muito comum, esse princípio do tributo. Como é que tudo aconteceu por lá, em Inglaterra? É verdade. Há feiras especiais, há momentos especiais dedicados a esse tipo de automóveis? Na Inglaterra, portanto, nós fazemos... A restauração de carros é completamente diferente aqui em Portugal, porque nós lá conseguimos fazer muita coisa que em Portugal não é permitido. Por exemplo, desde que o carro consiga passar a inspeção, eles não se importam do que o carro, se é cor-de-rosa às pintas, se é azul escuro, para eles não importa. Portanto, eles deixam fazer muita coisa que não é permitido aqui em Portugal. Portanto, o meu carro, se eu tentasse fazer este projeto aqui em Portugal, era impossível. Não era capaz de fazer isso. Pois. Infelizmente, porque nós temos aqui muito boa mão de obra, temos aqui muito bons profissionais, muitas das vezes melhor que a Inglaterra, acho eu. Mas infelizmente, pronto, há aquelas burocracias que falham e que não deixam as pessoas trabalhar como deve ser, não é? São mais complicadas de ultrapassar por aqui, não é? Exatamente. Portanto, na Inglaterra é muito mais fácil. Nós lá, a indústria é muito, muito grande. Traz muito dinheiro para o Estado também, não é? É uma coisa que, pronto, se pudessem fazer aqui, eu acho que o Estado muito provavelmente ia também beneficiar dessa situação. Pois, mas pronto, é isso. Um outro enquadramento. É isso que acontece, exatamente. Ele é um 250 Short Wheelbase. Exatamente, SWB. E o que é que significa esta expressão? O Short Wheelbase é o que os italianos chamam-lhe curto. E é curto, portanto, o carro é mais curto do que os outros naquela altura que andavam, portanto, a conduzir e a competir com a Ferrari. Eles decidiram a fazer o carro um pouco mais curto, é isso. Mas é mesmo curto em tamanho ou na dimensão entre os eixos? Não. É mesmo ele? É. Ok. É só isso, mais nada. Engraçado. Exatamente. Já fez assim alguma viagem com ele que lhe tivesse, sido mais marcante, que tivesse tido algum destaque em particular? Eu acho que a primeira viagem que me marcou,
e fiquei muito feliz foi quando eu trouxe o carro da Inglaterra. Portanto, o carro veio de Manchester, conduzi-o até ao barco, até Portsmouth. Sim. Atravessei, portanto, o Canal da Mancha e, portanto, fui até Santander e depois de Santander vim até Portugal com ele. Aí já a conduzi-lo? Sempre a conduzi-lo. Sempre a conduzi-lo? Sempre a conduzi-lo. Okay? Obviamente no barco, pois, claro. Não se conduz, mas pronto. Adorei, foi a viagem que me marcou muito, foi a primeira vez que eu não sabia como é que o carro ia se comportar, mas foi um bom risco, eu sabia que provavelmente não ia acontecer nada e assim foi. Cheguei ao Porto, casa de uns amigos, adoraram o carro e então nessa altura lembro-me, fomos almoçar a um restaurante à beira-mar e então durante meia hora estavam os paparazzis todos à volta do carro e o dono do restaurante avisou-me, atenção, você tem ali muita gente a olhar para o carro. Foi uma experiência pronto, diferente, que nunca esperava, mas foi engraçado. João, diga-me uma coisa, ele tem algum nome especial? Refere-se a ele com algum nome carinhoso? O nome Os carros têm personalidade, não é? Sim, tem. Concordamos nisto. O nome que eu lhe costumo dar para mim próprio é o Berlinetta. Pronto. O Berlinetta, sim. Isso. Exatamente. Foi assim que ele acabou por ficar conhecido enfim, no vosso seio mais chegado, mais íntimo, exatamente. Não é? Para não lhe chamar um Ferrari ou um 250, chame-lhe a minha Berlinetta. É isso. E qual é o outro carro com que faz o seu dia-a-dia? Não vai com o Ferrari ao supermercado? Não, esse sai em, portanto, situações especiais, o Ferrari, mas para o dia-a-dia, para ir às compras, tenho um Jaguar XR. Pronto, também é assim um carrinho pequenino e que não dá nas vistas. É muito confortável. Eu gosto de andar com carros confortáveis, não é? Portanto, claro. Tenho essas possibilidades e é um carro muito confortável para conduzir pela Europa, Inglaterra e Portugal. Esses são mesmo os seus carros de sonho? Atingiu aquele patamar de ter... Não. Não, ainda mais? Provavelmente um dia que venho para Portugal de vez, eu sempre gostei do Aston Martin e muito provavelmente vou trazer esse carro para Portugal. Um clássico também. Um clássico muito popularizado pelo 007, não é? Exatamente, é isso. Muito provavelmente é um desses carros que eu vou trazer. Muito bem, muito bem. E tem aqui também umas fotografias de recordações de alguns desses momentos. São poucas, não é? Porque são as que estão cá em Portugal. Sim. Eu tenho muitas fotografias em Inglaterra, obviamente, mas andei à procura e encontrei, portanto, poucas. Essas recordam-nos de que momentos sim, em especial? Tenho aqui a primeira fotografia com 16 anos, onde comecei a trabalhar com a ESSO. Essa fotografia, portanto, com o Ford Escort MK2. Aqui vê-se o carrinho em ação. Portanto, ele está a fazer uns testes. Está aqui num plano mais apertado, não é? Exatamente. É este? É esse. Aqui este aqui... esse é o momento do karting, não é? É o momento do karting, quando eu estive na América, tem também as bandeiras americanas, como vê. Muito aplaudido. Adorei esse tempo, sim. Fiz muitas fãs. É. Eu tinha bastante tempo e então passava vários dias, portanto, na pista a treinar. Sim, senhor. Aqui foi o tal, portanto, o Mitsubishi Galant, que eu patrocinei, do Paulo Carvalho. Isto foi em 1990, exatamente, a 11 de março, no Rally dos Açores. Rally dos Açores, pois. Exatamente. Pois. Sim, senhor, aqui está ele já todo empoeirado, não é? Exatamente. Outra fotografia também do carro. E... Esta noturna, não é? Exatamente, Portanto, o Rally também acontecia durante a noite e foi assim. E esta foi outra fotografia que eu encontrei, que tinha aqui, que é de um Lotus Elite, que eu também tive. E que idade é que tinha aqui? Devia ter para aí talvez uns 25 anos. Já com um ar assim de jovem responsável. Sim. Lá está a altura de comprar a primeira casa, exatamente. as primeiras responsabilidades. Foi isso. Aliás, eu acabei por vender os carros que eu tinha naquela altura. Para comprar a casa, não? Para comprar a casa. Pronto. E lembro muito bem que nessa altura perdi a minha namorada porque já não a tinha, portanto, transporte para ir buscá-la e ela então decidiu que... Como assim? Devia ficar orgulhosa, então afinal tinha decidido dar um passo sério, não mas é? assim bem, pronto.
calhou assim bem, assim é que a gente conhece as pessoas, não é? Pois Exatamente, é. pois. Malta Por isso, tramada. fiquei muito contente de comprar aquela casa. Yeah. Que boas recordações. Foram muito boas recordações. Que tão bom viajar também na história e no tempo com estes pedaços todos que partilhou aqui connosco. Enquanto embaixador do Clássicos de Portugal, o que é que mais gosta de fazer? Eu sei que gosta muito dos nossos encontros. Sim, eu adoro os encontros e quando estou cá tento, portanto, eu sei que os Clássicos de Portugal acontece sempre no primeiro domingo, portanto, eu tento vir a Portugal quando estou cá para aparecer esses eventos e quando o carro está cá também, o carro também está lá. Adoro o ambiente, portanto, aqui os eventos são um bocadinho diferentes da Inglaterra, não é? Portanto, lá... Em que é que são diferentes? Bem, talvez na maneira em que as pessoas se encontram e, portanto, há sempre aquela ideia de nós ir almoçarmos, portanto, os eventos que eu tenho feito aqui com a ACP e também com o Luís Brito, já fiz o Norte Clássicos, o Algarve Clássicos e o Alentejo também, 48 horas, já fiz com o Ferrari, toda a gente o conhece. Adoro aquele ambiente, portanto, onde as pessoas se juntam, almoçam, jantam e provar belos vinhos. Aqui há sempre comida e bebida. Exatamente. Enquanto na Inglaterra isso não acontece, não é? Nem sempre faz muito sol, obviamente. Lá tem um bocadinho de chuva, o que eles chamam liquid sunshine. Exato. Não é? E então eles não se importam, já estão habituados, eles aparecem quando chove, quando faz neve, e eu também estou habituado a isso, não é? Portanto, é a grande diferença, talvez, entre os dois países. Uhum. O coletismo das pessoas se encontrarem uns com os outros, ir almoçar, provar belos vinhos. Eu adoro estas coisas. E, pronto, espero de breve de vir para Portugal. Sim, em definitivo, é? Sim, em definitivo, talvez daqui a uns anos. Vou tentar fazer isso o mais depressa possível. E aqui em Portugal também abrimos assim os capões dos carros e ficamos a olhar e a comentar o que está lá dentro. Exatamente. Não, é muito interessante os eventos aqui em Portugal. Gosto imenso. Que bom. Nós estamos aqui na Rusty Soul Garage. O que é que achou deste espaço? Que tão bem nos acolheu, tão simpaticamente nos acolheram aqui para este nosso primeiro episódio do podcast. Eu estou admirado, é um espaço fantástico, com carros muito bonitos e à minha volta tenho aqui muitos minis que eu conheço, eu já tive um. Foi o primeiro carro que eu tive. Ah, é? Foi o primeiro? Foi o primeiro, yeah. Comecei a conduzi-lo com 16 anos, na Inglaterra tira-se a carta com 17, então foi o primeiro carro que eu tive e adorei também aquele carro, foi uma boa experiência. E portanto aqui temos muitos, lindos, muito bem tratados, fiquei admirado. E tem aqui outras máquinas também muito especiais. Portanto, estamos aqui com cheiro a tinta e a borracha nova. É tão bom este cheiro, não é? Estou habituado a isso. Eu gosto. Sim, senhora, fico muito feliz. O Mini é ele próprio também um ícone da cultura pop britânica, não é? Sim. Muitas corridas, portanto, este carro fez não só em rallycross, mas também em rallies normais, portanto, em estradas públicas. Um carro muito interessante, gosto muito dele. Traz-me boas memórias. Que bom. Hoje em dia, quem é o seu piloto favorito de Fórmula 1? Não pergunto a equipa, porque deduzo que seja a Ferrari. Para mim, eu sempre segui o Lewis. Lewis Hamilton. Absolutamente. Sempre foi. Grande campeão. Tantos marcos conseguidos por ele, não é? E ele também começou com o karting. Pois muitos pilotos de Fórmula 1 começam no karting, não é? Exatamente. Daí também ter pensado que, dada altura na sua vida, pudesse ter imaginado seguir essa via. Nunca pensei isso, certamente. Tinha outras ideias, não é? Mas gosto de seguir a Fórmula 1, sim, senhor. Sim, senhor. Então vamos acompanhar este ano estas 24 provas. Exatamente. João, muito obrigada. Muito obrigada por estes momentos que nos proporcionou. Muitas felicidades e que possamos continuar a ver e a desfrutar também do seu Ferrari e do Jaguar também, que é tão bonito. Senhor, muito obrigado. Foi um prazer. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima. João Branco, o embaixador do Clássicos de Portugal, com as suas muitas histórias à volta dos clássicos, dos veículos clássicos, e aqui ficou este nosso primeiro testemunho.